Na história de hoje, vamos ouvir como Olivia e Mateus se conhecem na plataforma 3 de uma estação de trem. Através de uma série de acasos, a amizade entre eles logo se transforma em amor. Eu sou sua narradora, Mariana Valentini, e esta história se chama Amor na Plataforma 3, escrita por Gillian Rogerson e traduzida por Mariana Eberhard. Olivia Meadows terminou o dia de trabalho e foi para a estação de trem. Quando ela chegou à plataforma 3, ainda estava cedo, então decidiu esperar lendo seu livro. Minutos depois, ela ouviu um barulho e olhou para cima. O trem número 5 apareceu no horizonte e veio em direção à plataforma 3. Os passageiros se prepararam para embarcar. Olivia havia quase terminado o capítulo que estava lendo. Ela deu alguns passos para frente enquanto lia as últimas palavras na página. Uma reviravolta interessante no enredo estava sendo revelada e ela queria ver o que ia acontecer. Olivia estava tão absorta em seu livro que não viu o homem que estava à sua frente, até esbarrar nele. Seu livro caiu no chão. "Opa, me desculpa", disse Olivia. "Eu não estava olhando para onde ia." "Tudo bem, eu pego o seu livro para você." O homem rapidamente pegou o livro. Antes que ele pudesse entregá-lo a Olivia, eles foram empurrados pelos passageiros atrás deles e obrigados a embarcar no trem, e foram separados no caminho. Havia a agitação habitual no vagão, com as pessoas tentando encontrar um lugar para se sentarem. O trem estava mais cheio do que o normal, e como todos os assentos haviam sido ocupados, Olivia se viu parada perto da porta. O homem que havia resgatado seu livro estava a poucos metros de distância. Ele chamou sua atenção e, com um sorriso, mostrou o livro. Olivia não estava perto o suficiente para alcançá-lo, então, murmurando, "Desculpa, perdão, obrigada", ela abriu caminho em direção ao homem. Quando ela chegou perto, percebeu que ele estava segurando 2 cópias do livro, uma em cada mão. "Estamos lendo o mesmo livro", disse ele. Seus olhos castanhos tinham um brilho especial. "Que coincidência, não? Você está gostando?" Sendo uma leitora voraz, Olivia nunca perdia a oportunidade de falar sobre livros. Ela disse a ele o quanto estava gostando da trama e como achou o personagem principal um tanto complexo, mas agradável. Olivia ficou mais animada enquanto falava, e ela notou o homem sorrindo e acenando com a cabeça, como se ele concordasse com cada palavra que ela dizia. Ela não deixou de perceber que ele tinha um sorriso lindo. Olivia disse: "E a parte que ele finalmente encontra a mulher misteriosa na pista de esqui?" E, de repente, ela parou de falar e colocou a mão sobre a boca. Entre seus dedos, ela disse: "Ah, não! Você já chegou nessa parte? Não quero dar spoilers." O homem soltou um suspiro emocionado
e anunciou que, infelizmente, ele ainda não tinha chegado a essa parte, e agora parecia inútil continuar lendo o livro. Ele balançou a cabeça com tristeza e, com um brilho quase imperceptível nos olhos, disse: Se eu soubesse que você ia dar spoilers, teria deixado seu livro na plataforma. Você deveria usar um chapéu, um crachá ou algo do tipo. Assim, os leitores vão saber que você gosta de dar informações não solicitadas sobre os livros. Por uma fração de segundo, Olivia achou que ele estivesse falando sério. Então, ela percebeu seu sorriso. Juntando-se à brincadeira, ela suspirou de um jeito dramático e balançou a cabeça lentamente. Você está certo. Eu deveria usar algum tipo de crachá. Sei que tenho um problema, mas não consigo me controlar. Eu tentei. Eu já fui até no Spoilers Anônimos, mas me pediram para sair quando contei o final do último livro do Harry Potter. O homem começou a rir. Ele assegurou que já havia lido a grande revelação do livro e perguntou a Olivia o que achou. Olivia e o homem conversaram sobre o livro por um tempo. Logo, a conversa deles se voltou para outros livros que haviam lido. E então, filmes que assistiram. Eles falaram até de seus gostos musicais. Para surpresa e deleite de Olivia, ela descobriu que eles tinham muito em comum. Era fácil conversar com esse homem. E ela tinha que admitir, com seus cabelos escuros, olhos claros e sorriso leve, ele também era bem bonito. Antes que ela percebesse, o trem chegou à sua parada. Relutantemente, ela disse: Vou descer aqui. Foi legal conversar com você. Obrigado por resgatar o meu livro. Ela pegou seu livro, que ainda estava com o homem, deu um sorriso e depois saiu do trem. Quando ela pisou na plataforma, escutou como ele a chamava. Ela olhou para trás e pelas portas do trem que estavam se fechando e o viu acenando para ela com o livro. Ele estava dizendo algo, mas as portas se fecharam antes que ela pudesse entender suas palavras. Ela presumiu que ele estava se despedindo e então acenou com o livro no ar também. O trem seguiu seu caminho. Com um sorriso no rosto, Olivia caminhou a curta distância até a sua casa. Já fazia um tempo que ela teve uma conversa tão encantadora com um homem. Era muito fácil conversar com ele. Realmente muito fácil. Olivia nunca tinha visto ele no trem número 5 antes. Ela teria se lembrado se tivesse. Talvez sua rota normal seja diferente. Ou talvez ele tenha se mudado recentemente para a cidade e pegou esse trem pela primeira vez. Quando Olivia chegou ao portão da sua casa, ela havia inventado muitas razões para o charmoso desconhecido estar na plataforma 3 ao mesmo tempo que ela. Ao colocar a chave em sua porta, ela se perguntou se o veria novamente. Ela esperava que sim. O resto da noite passou do mesmo jeito de sempre, preparando o jantar e fazendo as tarefas domésticas. Era costume de Olivia ler todas as noites, mas naquela noite em particular,
ela não sentiu vontade de voltar ao seu livro e ele ficou na bolsa. Em vez disso, ela refletiu sobre a conversa que teve com o misterioso homem no trem. Ela se lembrou das recomendações que ele fez sobre outros livros que havia lido e que achava que Olivia poderia gostar. Rapidamente, ela fez uma lista deles em seu telefone para pesquisá-los mais tarde na internet. Depois de um banho longo e quente, ela se deitou em sua cama e puxou as cobertas até o queixo, e dormiu com um leve sorriso no rosto. Na manhã seguinte, Olivia se arrumou um pouco mais e demorou mais tempo que o necessário para domar seus cachos selvagens. Por nenhum motivo em particular, disse ela a si mesma enquanto passava um pouco de perfume em seus pulsos. Nenhum motivo mesmo. Seu dia de trabalho a manteve agradavelmente ocupada como sempre e não demorou muito para ela entrar na estação e esperar o trem número 5. A plataforma 3 estava menos ocupada do que o normal e era fácil buscar o homem entre os passageiros que estavam lá. Olivia olhou para a esquerda e para a direita, na esperança de encontrar o homem misterioso. Mas ele não estava lá. Fazer o quê? Pensou Olivia. Talvez nunca mais nos encontremos. Talvez tenha sido um daqueles momentos em que você conhece alguém com quem se dá bem imediatamente, mas depois os dois seguem seus caminhos separadamente. Sentindo-se um pouco decepcionada, ela voltou seus pensamentos para outros assuntos, incluindo o que ela faria para o jantar naquela noite. O trem chegou a tempo e as pessoas começaram a embarcar. Olivia lançou um último olhar esperançoso ao longo da plataforma, mas ainda não havia sinal do homem. Ela entrou no trem e se moveu ao longo do vagão. Encontrando um assento vazio, ela se sentou e olhou para fora da janela. O trem partiu. Um momento depois, ela sentiu a presença de alguém sentado ao seu lado. "Nos encontramos novamente", disse uma voz. Era uma voz familiar. Olivia virou a cabeça e encontrou os adoráveis olhos castanhos do homem do dia anterior. Ele estava sorrindo para ela e segurando o livro que ambos estavam lendo. Ele disse: "Você se lembra de mim?" "Claro", respondeu Olivia. "Eu não te vi na plataforma. Não que eu estivesse procurando, mas eu reparei, por acaso, que você não estava lá." Sentindo um calor subindo em seu rosto, Olivia rapidamente mudou o rumo da conversa para o livro e perguntou se ele já tinha terminado. Ele disse: "Ainda não. Houve uma confusão. Você pegou o livro errado de mim ontem. A culpa foi minha por ter um livro em cada mão. Você não sabia qual era o seu. Só reparei quando você desembarcou. Tentei te avisar acenando com o livro, mas não deu certo. Culpa minha. Eu deveria ter sido mais claro." Olivia disse que não havia continuado a leitura, então não percebeu o erro. Ela pegou a cópia do homem em sua bolsa. Com um sorriso, eles trocaram os livros. "A propósito, meu nome é Mateus." Ele enfiou o livro no bolso.
Olivia. Eu sei, há uma nota dentro do livro. Caiu quando eu o abri. Tinha seu nome ao lado da palavra fazer. Ele parecia desconfortável em seu assento. Eu não queria ter lido. Desculpa. Eu pensei que fosse algo que coloquei lá como um marca-página. Faço isso às vezes. Eu só vi o primeiro item da lista antes de perceber que era o seu livro e coloquei a lista de volta. O calor no rosto de Olivia aumentou. Ela não conseguia se lembrar do que havia escrito na lista e esperava que não fosse algo embaraçoso. Como se sentisse seu desconforto, Mateus explicou que era uma lista de desejo das coisas que Olivia gostaria de fazer, e ele viu que a primeira era viajar em um trem a vapor. O alívio fluiu através da Olivia. Ela riu levemente e disse que sabia que não era algo emocionante, mas ela nunca tinha feito isso antes e queria muito fazer. Seu olhar suavizou. É uma experiência tão romântica, não acha? Ser transportado de volta no tempo a bordo de uma locomotiva a vapor, ouvir o trem batendo nos trilhos e ver fumaça saindo da chaminé e subindo para o céu. Ela sorriu para ele. Quando eu era pequena, meu avô dizia que as nuvens no céu eram feitas por trens a vapor encantados que percorrem sem parar uma ilha mágica no meio do mar. O sorriso de Mateus combinava com o dela. Que história bonita! Eu também nunca estive em um trem a vapor. O que mais o seu avô lhe disse? Eles começaram a conversar sobre a imaginação fértil que o avô de Olivia tinha. A conversa deles se voltou para as atividades que gostariam de realizar e lugares que gostariam de visitar. Eles tinham muito em comum e a conversa fluía tão facilmente quanto no dia anterior. Em pouco tempo, o trem chegou à estação de Olivia. Mateus se levantou para permitir que ela passasse. Olivia sentiu o cheiro de sua loção pós-barba, que tinha tons amadeirados deliciosos. Foi legal te ver de novo, Olivia. Você também, Mateus. Talvez a gente se encontre de novo em breve. Estarei neste trem amanhã, se você estiver. Ele olhou para ela com expectativa. Olivia acenou com a cabeça. Eu vou estar. Tenha uma boa noite. Aproveite o livro. Eles se despediram e Olivia saiu do trem. Quando se afastou, ela olhou para o assento onde Mateus estava e o viu levantar a mão em despedida. Ela acenou de volta para ele. Seus passos estavam leves e despreocupados enquanto ela caminhava para casa. Parecia que ela estava andando em uma nuvem invisível, talvez uma daquelas nuvens mágicas que saíam dos trens a vapor de seu avô. De novo, Olivia não leu aquela noite. Ela só podia pensar no homem bonito que ela conheceu no trem. Eles se viram mais algumas vezes naquela semana e sempre conseguiram estar perto um do outro no caminho para casa.
E logo chegou sexta-feira. Houve alguns telefonemas de última hora que Olivia teve que fazer, o que fez ela sair do escritório mais tarde que o normal. Ela começou a correr para garantir que não perderia o trem número 5. A plataforma 3 estava cheia quando ela chegou e o trem já estava lá com as portas abertas. Ufa, pensou Olivia. Ela conseguiu. Ela se apressou em direção à porta aberta mais próxima e subiu a bordo. O vagão estava cheio e só havia espaço para ficar em pé. Olivia olhou ao redor do vagão na esperança de ver o rosto familiar de Mateus. Mas ele não estava lá. Ela rapidamente percebeu que os outros rostos no vagão também não eram familiares. Olivia franziu a testa. Onde estavam as pessoas que costumavam pegar esse trem? Ela já fazia esse trajeto há alguns anos e estava se familiarizando com muitos dos passageiros, mas ela não viu nenhum deles no vagão. O guarda da plataforma assoprou um apito. Olivia viu um homem pulando para cima e para baixo atrás do guarda e acenando freneticamente para ela. Era o Mateus. Ela franziu a testa. Por que ele não entrou no trem? As portas começaram a fechar. Mateus correu em direção à porta e entrou bem a tempo. Ele estava um pouco sem fôlego, mas conseguiu dizer: Oi. Oi, tudo bem contigo? Pensei que você não ia conseguir. O trem se afastou da estação. Mateus disse: Este não é o trem número 5, é o 4 que está atrasado. Vai em uma direção diferente da nossa. Olivia ficou confusa. Anunciaram antes de você chegar, explicou Mateus. Você não deve ter ouvido isso quando veio correndo pela estação. Tentei te avisar. Seus olhos se enrugaram enquanto ele sorria. Eu deveria repensar minhas habilidades de comunicação. Aparentemente, acenar é o jeito menos eficaz de transmitir uma mensagem. O trem percorreu os trilhos e partiu em uma direção desconhecida. Olivia disse: Eu estou no trem errado. Eu sei, disse Mateus com um aceno de cabeça. E você também. Se você sabia que era o trem errado, por que você entrou? Ele a encarou. Eu não queria que você tivesse que ficar no trem errado sozinha. O coração de Olivia bateu mais forte. Ela não conseguia desviar o olhar dos seus olhos castanhos. Ela ficou sem palavras. Mateus disse: Espero que esteja tudo bem. Posso me sentar do outro lado do vagão se você quiser. Não quero atrapalhar. Olivia balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Foi gentil da sua parte, mas você vai acabar chegando tarde em casa. Mateus disse que não se importava e que não havia ninguém esperando por ele em casa. Casualmente, ele perguntou se Olivia precisava ligar para alguém para dizer que chegaria atrasada. Não, não há ninguém para quem eu precise ligar. Ela olhou pela janela. Para onde vamos? Mateus olhou para o telefone por alguns segundos.
Este trem está indo em direção ao litoral. A próxima parada será em 15 minutos. Podemos descer nela e esperar por um trem de volta para a cidade. Ou eu posso pedir um táxi. Eu pago. Em parte, é minha culpa você estar no trem errado. Devia ter sido mais claro. Ele deu um sorriso. Você sabe, usando minhas palavras em vez de gestos obscuros. Olivia agradeceu pela oferta do táxi, mas disse firmemente que o erro foi todo dela. Além disso, voltar à cidade de trem não seria nada mal. Ela não estava com pressa de chegar em casa. Mateus olhou seu telefone novamente. O próximo trem só passa em 1 hora. Há um café na próxima estação e fica aberto até tarde. Podemos tomar um café enquanto esperamos e talvez comer algo, se você estiver com fome. Parece um bom plano. Olivia se viu olhando em seus olhos novamente. Ele realmente tinha lindos olhos. Eles eram castanhos com manchas cor de avelã. Mateus perguntou por que ela estava correndo pela estação. Ele esperava que o dia de trabalho dela não tivesse sido muito cansativo. Olivia ficou emocionada com sua preocupação. Ela começou a contar a ele sobre o seu dia. Ele ouviu sem interromper, acenando com a cabeça nos momentos apropriados e rindo nos momentos certos. Olivia perguntou sobre seu dia. O trem logo chegou na próxima parada. Olivia e Mateus desembarcaram e caminharam em direção ao café que ficava dentro de um antigo prédio ferroviário. Canteiros ao lado da entrada transbordavam de flores coloridas. Vasos de lavanda perfumavam o ar ameno da noite. Mateus insistiu em pagar pelo café. Olivia agradeceu e encontrou uma mesa perto da janela. Ele veio 1 minuto depois, segurando uma bandeja que continha um bule de café, 2 xícaras e 2 pratos com fatias de bolo de dar água na boca. Espero que você goste de bolo, disse ele enquanto colocava o prato na frente dela. Eu gosto muito. Obrigada. Eles saborearam o café e o bolo. Novamente, a conversa foi fácil. Eles nunca ficavam sem assunto. Mateus olhou no relógio e disse que o trem de volta estaria lá em alguns minutos. Já? A hora passou voando. Olivia ficou tentada a dizer que deveriam esperar pelo próximo trem, mas ela não queria presumir que Mateus não tivesse nada melhor para fazer do que comer bolo e tomar café com ela. Eles foram para a plataforma. O trem chegou pontualmente e Olivia e seu companheiro foram rapidamente transportados de volta para a cidade. Ainda conversando, eles esperaram na plataforma 3 pelo trem certo para ir para casa. Quando ele chegou, Olivia se viu cobrindo um bocejo. Mateus percebeu e se ofereceu novamente para pegar um táxi para ela. Ela disse que estava tudo bem
e que viajar em trens diferentes esta noite havia sido uma grande aventura. Sentindo-se tímida, mas corajosa, Olivia disse: "Talvez devêssemos pegar o trem errado juntos de novo algum dia." "É engraçado você dizer isso", disse Mateus. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um folheto. "Encontrei isso naquele café que acabamos de visitar. Um antigo trem a vapor vai parar lá amanhã em sua rota para a costa. A locomotiva foi construída na década de 1920 e foi cuidadosamente restaurada. Pelo menos é o que diz neste folheto." Ele limpou a garganta. "Você gostaria de ir comigo? Posso comprar as passagens no meu telefone agora." Olivia não hesitou e disse a Mateus que adoraria ir. O trem deles chegou na plataforma 3 e eles se sentaram. Eles olharam atentamente para o panfleto e a rota do trem. Eles escolheram assentos e Mateus pagou por eles. Olivia insistiu em pagar pelo almoço a bordo. Olivia estava tão absorta em planejar sua viagem que quase perdeu sua parada. Ela saiu do trem e acenou para Mateus enquanto o trem se afastava da plataforma. Ele segurou o telefone e acenou, tentando transmitir uma mensagem. Ela não fazia ideia do que ele estava tentando dizer. Foi só quando ela chegou em casa que percebeu que eles não haviam trocado números de telefone. Deve ter sido isso que ele tentou dizer. Ela não sabia o sobrenome de Mateus, então ela não podia buscá-lo nas redes sociais. Ela teria que confiar que ele estaria na estação no horário combinado. E sorriu. Ela não conhecia Mateus há muito tempo, mas confiava que ele apareceria. Na manhã seguinte, Olivia teve o prazer de ver o sol brilhando intensamente em um céu azul claro. Seria um lindo dia. Olivia teve tempo de escolher a roupa perfeita. Não querendo estar arrumada de mais nem de menos, ela olhou na internet fotos de viagens anteriores da locomotiva. Após olhar para suas roupas, ela escolheu um vestido longo e floral com uma bolsa rosa pastel e sapatos confortáveis, mas elegantes. Olivia saiu de casa com os passos leves. Ela estava ansiosa, e não apenas porque estava indo viajar em uma locomotiva restaurada. Mateus era uma ótima companhia, e mesmo que eles só se conhecessem há menos de uma semana, ela se sentia totalmente à vontade com ele, como se eles se conhecessem há anos. Olivia pegou o trem para a cidade. Ela esperou na plataforma 3 pelo trem que pegou acidentalmente no dia anterior. Não havia sinal de Mateus na plataforma e ela se perguntou se ele iria encontrá-la na próxima estação. Seu trem chegou. Uma curta viagem depois, e ela estava em frente ao café. Ainda não havia sinal de Mateus. Longe de estar preocupada,
Olivia sentiu uma tranquilidade. Ela sabia que ele estaria lá em breve. Tinha certeza disso. Ela se sentou em um banco de madeira vermelha do lado de fora do café. Uma pequena multidão de passageiros bem vestidos apareceu na plataforma. Olivia supôs que eles também embarcariam na locomotiva a vapor. Um apito soou. Dava para ver a fumaça subindo na curva dos trilhos à frente. O barulho do apito do trem transportou Olivia instantaneamente de volta aos seus dias de infância, quando ela assistia a filmes antigos com seu avô. Ele amava filmes com trens e dizia que haveria sempre uma cena em que um personagem passaria por uma nuvem de vapor. Olivia se levantou para dar uma olhada melhor no trem que se aproximava. Um vislumbre de metal vermelho polido fez a curva. A locomotiva, lindamente restaurada, entrou em seu campo de visão. Era magnífica. A pintura vermelha e preta brilhava intensamente sob a luz do sol do verão. As chaminés reluzentes soltavam nuvens de vapor branco para cima e para trás, sobre os vagões. As pessoas fotografaram o veículo incrível que se aproximava. Outros apenas olhavam para ele com admiração. Com um assobio, o trem chegou a uma parada lenta e constante. Na frente do trem, o motorista se inclinou para fora de sua cabine, sorriu para os passageiros que esperavam e soltou um apito final, que foi acompanhado por uma onda de fumaça que subiu da chaminé e desceu lentamente sobre a plataforma. E assim como em um filme antigo, Mateus veio caminhando pela névoa do vapor, seu olhar suavemente focado em Olivia. Seu sorriso era largo e seus olhos brilhavam. Quando se aproximou, ele pediu 1000 desculpas. Seu carro quebrou a caminho da estação, mas ele não teve tempo de esperar pela seguradora e o abandonou na beira da estrada para pegar um táxi. Olivia estava preocupada e disse que ele deveria retornar ao carro e garantir que fosse consertado. Pode esperar, disse Mateus gentilmente. Mas não há nada que vá fazer eu perder este dia com você. Você está linda. Ele ofereceu o braço a ela. Vamos embarcar no trem? Olivia deslizou a mão pelo braço dele e sorriu. Eles embarcaram no belo trem e encontraram seus assentos. Uma mesa polida, completa com um abajur, foi colocada entre os assentos estofados. Cortinas de veludo emolduravam a grande janela. A madeira brilhava em todo o vagão. Os outros passageiros se sentaram em seus lugares e conversas leves encheram o ar. Um estrondo suave sob seus pés anunciou a partida iminente do trem. O apito soou e as portas se fecharam. A
locomotiva começou a se mover ao longo dos trilhos, aumentando lentamente a velocidade. O tom melódico dos vagões batendo sobre os trilhos acalmava o zumbido da conversa dos outros passageiros. Olivia compartilhou um sorriso com Mateus, cujo rosto estava aceso de alegria. Ele disse que poderia entender completamente o amor de seu avô por trens a vapor. Ele sentia como se tivessem sido transportados para um mundo mágico. Eles assistiram à paisagem mudando por um tempo antes de voltar sua atenção um para o outro. Nas próximas horas, eles conversaram sobre todos os assuntos, riram e brincaram um com o outro. E também havia uma pitada de provocações gentis e flertes leves. E eles se lembraram de anotar os números de telefone um do outro. Eles apreciaram o delicioso almoço, onde salmão escalfado e legumes cozidos no vapor foram servidos. Sem o conhecimento de Mateus, Olivia havia alterado seu pedido online para incluir uma garrafa de champanhe. Quando chegou, Mateus levantou as sobrancelhas. Você organizou isso? Sim, o dia merece um champanhe, não acha? Você gosta de champanhe? Mateus disse que sim e concordou que o dia estava perfeito para um champanhe. Enquanto eles pegavam suas taças cheias do líquido borbulhante, Mateus disse que estava muito feliz por eles terem se conhecido, e se ela concordasse, ele adoraria convidá-la para jantar, ou talvez ir ao cinema, ou talvez algo mais ativo, como uma trilha. Ele engoliu seco. Incapaz de resistir, Olivia solenemente colocou seu copo para baixo e disse: melhor ver primeiro como vai ser esse dia, não acha? Ela abriu um sorriso, estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão suavemente sobre a dele. Estou te provocando. Eu adoraria fazer todas essas coisas com você. Ela pegou seu copo novamente e bateu contra o dele. Também estou muito feliz por nos conhecermos. Ainda não terminei de ler aquele livro. Eu também não, confessou Mateus. Minha mente está sempre pensando em outras coisas hoje em dia. A jornada no trem a vapor foi apenas o começo para Olivia e Mateus. Nos meses que se seguiram, eles viajaram pelas terras altas da Escócia no Belmont Royal Scotsman e se apaixonaram mais profundamente um pelo outro. Eles passaram um fim de semana inesquecível a bordo do Expresso dos Marajás enquanto atravessavam as belas paisagens da Índia. E foi no lendário Expresso do Oriente que Mateus pediu Olivia em casamento. Ela aceitou sem hesitar. Eles celebraram seu noivado com champanhe e fizeram um brinde mais uma vez ao maravilhoso dia em que se conheceram na plataforma 3.